E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. E aqui a gente fala sobre abstinência, dependência química. Falamos da vida também. Caralho, minha voz tá estranha. Daqui a pouco melhora. Pois então, né? Vamos lá. Eu tô com 2 tópicos que eu consigo fazer unificado, mas são 2 tópicos muito pesados. São tópicos de duras verdades. Mas os farei. Além disso, tem outro tópico que servirá até para rebater esse vídeo, que já representa conquista, sentido, reconhecimento, valor, realmente de muitas coisas legais, quando associado ao vício em droga, recuperação, tratamento, sobriedade e abstinência, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu tô muito contente. Uma rápida licença poética para falar um pouquinho. Eu tô muito contente porque, de uma certa forma, eu consegui assentar novamente. Tava ali um pouco preocupado, me questionando, com dúvidas. De uma certa forma, não me sentindo tão seguro ao que sou. Compartilhei com vocês. E ter reconhecido de fato, sabe, que talvez eu seja uma presença underground, fez sentido para mim e me trouxe de novo um certo reconhecimento através de uma maturidade ao meu trabalho. Estou dizendo isso pelo seguinte, há um tempo, talvez no ano passado inteiro, não sei, não lembro, mas bem presente assim, do meio do ano pra frente até o finalzinho do ano, cara, eu tava assim, empapuçado de falar de droga, de vício. Isso aconteceu porque desde 2010 eu escrevo sobre isso. Os livros publicados, as participações na mídia. Aqui no canal do YouTube tem quase 2.000 vídeos. Se já não chegou a 2.000 vídeos, esse canal ele existe há uns 7 anos, se eu não me engano. Então assim, eu já fiz muita coisa. E realmente, quando você entra no fluxo da vida, você acaba refletindo, vivendo e as problemáticas quase que ordinárias, né, da existência. O que não entra de frente com o que represento, né, na questão de ofícios complementares. Então, obviamente, aos meus aconselhamentos, né, aos meus acompanhamentos de qualidade terapêutica, sempre, cada qual com seu qual, cada questão com sua questão, existindo a questão de droga, totalmente ali em cima, parar de usar, diminuir, substituir, ver qual que é, puta, já ficou sem, agora tá usando. Mano, cada qual com seu qual, velho. Mas principalmente a vida. E de uma certa maneira isso estava me incomodando. E eu compartilhei com vocês. Não vou nem falar tanto para não esticar mais ainda esses chicletes. E agora, cara, eu percebo que eu tenho novamente, sabe, explorado as questões de droga e de vício. Porque realmente eu fluo, né? Não tenho um roteiro, não tem, sabe, uma pauta, não tem, cara, não tem propriedade comercial, mano. Não tem intenção publicitária. É vísceras compartilhadas de uma forma transparente para aqueles que se identificarem, né? Que possam traduzir para suas verdades e assim criar seus próprios caminhos. E ponto final, e underground, mano, e é isso, né? Não fiquei para trás, não perdi a mão, pelo contrário, estou lutando realmente pelo que eu acredito que é isso, né? Mas me incomodava um pouco, sabe? Pensar que eu tinha esgotado tudo sobre droga. Até mesmo os temas que eu trouxe nos vídeos mais recentes são temas que eu já fiz vídeo, que eu já coloquei vários pontos e que tem nos meus livros. E tá tudo bem, cara, porque é assim que funciona mesmo. Enfim, vamos lá para esses 2 tópicos, que eles são cruéis.
E naturalmente, né, como sempre, se aqui estão é porque nos bastidores aconteceu. Pois bem, a primeira questão que apareceu assim para discutir, né, com uma troca específica de uma pessoa que já está há anos, né, em trocas comigo, inclusive já desenvolvemos um trabalho juntos, ele parou, criamos um laço muito forte, hoje mesmo nem existe condição de atendê-lo e ainda assim conversamos. Tô falando de você, velho, se você estiver assistindo meus vídeos você vai identificar que é de você, eu não vou trazer nada sigiloso, mas é uma coisa tão comum que todo mundo vai se identificar. E se outros mais falam comigo, talvez pense em ser de você, mas certeza que você vai saber se você assistir. Beleza. Não, outros não saberiam porque eu não tive esse tipo de troca. Mas enfim, é algo muito comum. Quando eu falo comum é interessante porque é mais uma costura, né? Quando a pessoa vem a mim e ela não viveu nenhuma outra realidade que existe na praça sobre dependência química, recuperação e tratamento, e ainda assim não tem alguém próximo que também tenha vivido as relações de recuperação e tratamento, porque existe também uma pequena diferença entre, sei lá, ter alguém viciado, bêbado, drogado, na família, parente, vizinho, amigo, sei lá, e não ter ali muitas trocas com a pessoa. E deste ponto, né, que torna-se talvez um pequeno determinante, não se tem um conhecimento do que realmente tem na questão do vício, né, as coisas que são vividas já nas propriedades destrutivas, nem mesmo nas questões de recuperação e tratamento, cara. E aí, fica sempre assim, tipo, nossa, algo extraordinário, de puta, tão cataclísmico, catastrófico e apocalíptico. E sim, é. Né? Só que quem já foi ali, realmente nas profundezas, encontrará, cara, talvez as mesmas coisas que já fizemos, ou que estamos, sei lá, ou que ainda não chegamos também. E, cara, semelhanças muito próximas, porque o lugar, cara, que nos une ali muitas vezes é no sofrimento, né? Então, assim, aí vai escutar algo e falar, nossa senhora, cara, é só mais uma coisinha do que tem. É tenebroso. Quando chegamos, fazemos e encontramos outros que já fizeram, ou estão fazendo, ou podem fazer. Enfim, vamos lá. A conversa ela teve ali um desdobramento que chegou ao ponto de ele dizer a mim, puto, o que me fode é meu orgulho. Beleza. E aí, eu coloquei uma série de coisas que entra na questão desse tópico, como por exemplo, né? Que orgulho. Agora vamos abrir para qualquer identificação em relação a estar bem drogado, viciado, já vivendo as destruições, tendo já vivido algum tipo de recuperação, de sobriedade, ou não, né? Ali ainda, sem saber ao certo se precisa, já mesmo totalmente fudido, e tentando sofrer menos, usar menos, não morrer, coisas desse tipo. O orgulho. Eu não faço tal coisa para parar de usar droga por orgulho. Meu orgulho faz com que eu não me sinta viciado. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu treino, eu faço tudo. Ainda assim, momentos drogado, mas funciona. Beleza. A questão do orgulho, eu vivi. Então, 2 anos tentando coisas de todas as sortes e azares, pois não conhecia nada, já compartilhando com família, amigos e tal. Até que por fim entrei numa comunidade de recuperação, grupo de recuperação de 12 passos. E
o meu orgulho, minha soberba, né, meu descaso, desdém, foi, puta, legal, vou na reunião lá dos caras, vão bater palma pra mim, eu vou bater palma também, e é isso. Tem que fazer, eu não fiz ainda, não vou fazer. Então eu cheguei com essa arrogância. E mais do que isso, eu vivi, talvez até a crise de ansiedade que eu tive agora, em janeiro, de uma certa forma com uma arrogância, uma prepotência, né? Uma supervalorização de conhecimentos e práticas perfeitamente feitas. Mas meu orgulho inicial foi esse, tipo, caralho, porra, eu que paro, não sei o que, vou lá, mano, pô, viciado, que usa droga, quem fuma pedra, mano, tá com cobertor barbudo, sopa, sujando o corpo, mano, aquela fogueira, mano, maluca lá, velho. Isso é viciado, não um playboyzinho da coqueluche paulistana, que já não era isso e pensava ser. Então, às vezes, cara, vou entrar de fato para não dar tantas voltas. Às vezes, pensamos que ainda é o nosso orgulho, né? O orgulho em manter, então, o nosso status, o prestígio que temos, ou a posição que temos, uma, sei lá, questão social, familiar. E muitas vezes essas coisas, cara, é como pensamos ainda ser, se um dia realmente formos isso, tá ligado? Ou ainda sejamos, ok, mas não conseguimos entender como as reais, constantes e progressivas aumentando situações de puta destruição já são reais, né? Então, às vezes, o nosso orgulho ele é bloqueativo em se internar. Porra, mano, como que eu vou me internar, velho? Como eu vou parar o trabalho? Como eu vou deixar minha família, velho? Como que eu vou parar, sei lá, meu doutorado? Porque ainda existe uma funcionalidade mesmo, drogado. Então, o orgulho ele começa a entrar mais ou menos por aí. Né? Olha o quanto eu sei, olha o quanto eu sou. A outra face disso, cara, que aí entra um pouco numa brutalidade, é o seguinte, né? Que tipo de orgulho é esse, cara? Porque a droga já te humilha, o vício já te humilha. Ah, mas humilha como? Cara, humilha, sei lá, na questão sexual, por exemplo. Né? Considerando então cocaína, novamente. Porque essas coisas elas entram muito na questão da cocaína. Mesmo que tenha bebida, maconha, outras drogas. É quase que muito comum, né? A cocaína te levar para esses lugares. Maconha, bebida, psicofármacos, outros vícios também, né? Mas a cocaína no aspecto da humilhação, por exemplo, questão sexual. Muitas vezes você tem uma companheira ou um companheiro, talvez já não haja relações sexuais, por qualquer motivo, né? Mas ainda assim existe em você, ao consumo destrutivo da cocaína, do vício, uma presença muito distorcida, onde passa-se então horas, às vezes pela madrugada, se masturbando, vendo pornografia, sem ereção, sem libido, sem conseguir ejacular, para falar um pouco mais bonitinho. Degradante, né? Ou ainda, em casos piores, se coloca em situações que nem mesmo se você não tivesse drogado você faria, né? Como, sei lá, trair, sair com pessoas que têm ali um corpo condizente a algo que represente o sexo em vias acordadas, né? Prostituições. Mas ainda não se relaciona com a pessoa que você convive, compartilha um relacionamento. Então, onde está o orgulho nisso? Porque é difícil enxergar como uma humilhação ao colocarmos
os nossos dotes, ao orgulho que temos. Porque muitas vezes é isso. É estar sozinho, estar, sei lá, deprimido, ansioso, com fissura, e sai atrás de droga, pede mais droga, vai ali no local talvez de risco para ter algum tipo de relacionamento sexo afetivo, libidinoso, talvez nem afetivo, só por prazer, né? Que prazer talvez nem exista. Vai se relacionar, no homem, por exemplo, piroca não sobe, se sobe fica meio bambu, não goza, usando tonela fina, cheirando pó, tomando apavoro, sei lá, com quem você estiver ali se relacionando. Volta pra casa preocupado, sabe? Cara, é humilhante. Mas ainda não se enxerga como humilhante. Mas você já sente. Porque todos os movimentos que você faz já são ruins. Você já não gosta. Você não quer, mas não consegue fazer diferente. Pega, sei lá, 10 gramas de pó. Não sei ao certo como são as apresentações. Sacolé, pino ok, pino parece que é infinito. Sacolé, sei lá o que for, 10 gramas, vai. Uma quantidade considerada alta. E aí tem que entender também a pureza do pó, né? Pega isso, vai para um motel, fica sozinho. Tem princípios de overdose, fica mal, usa triste, não sente mais prazer, começa a acabar o pó, fica em desespero, não tem mais dinheiro, tá ali no motel escutando a galera metendo, tu vendo pornô na televisão, fumando cigarro, tomando breja, atrapalhado, pega a breja que você jogou cigarro, mano, bebe, cerveja quente com cinza. Caralho, meu irmão, onde tá o orgulho, brother? Puta humilhação, mano, né? Beleza. E assim vai. Vários aspectos humilhantes, decepções pessoais em que você convive, as situações, a situação do vício, da destruição, já é humilhante. Porque se, dentro de todas essas características ou cenários muitas vezes vividos, se quando você está lá, no desespero para não usar, que não aguenta mais, que quer parar, é por causa disso tudo também. Porque nada disso você faria careta. E nem mesmo você sabe como chegou nesse lugar. E ele pode piorar muito, né? Então, quando pensamos em orgulho, eu tenho, puto, meu orgulho não me deixa ir para uma clínica, ir para um grupo, procurar um profissional da área. Beleza, né? Eu, pela minha supervalorização, me identifico bastante com essas questões. Tá tudo bem. Agora, eu também consigo enxergar todas as outras questões, tanto que muitas vezes eu compartilho aqui. Quando eu me vejo, velho, de uma forma totalmente zoada, né, que não esteja dentro de um princípio real, de um compartilhamento real. Porque eu trabalho com certeza as outras faces, para pelo menos legitimar o que seria principal, compartilhar, seja lá o que for. Ok. Então nessa troca com essa pessoa eu peguei muito mais pesado, né? Porque também tem isso. Essa progressão, ela vai indo, né? Muitas vezes a pessoa que está cheirando pó passou a vida falando que não quer cheirar, que é zoado. Fumava maconha, bebia e tal, não sei o que, mano, cheira pra caralho. E era a pessoa que dizia que nunca ia, né? E ali quando cheira pó, fala, não, pedra nunca. Talvez seja a pessoa que fuma pedra, velho. Então assim, onde tá? Sem contar várias e várias realidades que, pô, também eu acho que nem vale a pena aqui explorar tanto. Até porque eu compartilhei um pouco nos vídeos anteriores. Mas esse bloqueio de um orgulho, ele não é real. Porque não tem mais orgulho, irmão. Tem desespero. Tem desespero, é não aguentar mais, velho. É não aguentar mais fazer as mesmas coisas, não ter condições de fazer as mesmas coisas, ficar desesperado, não conseguir parar de usar, velho. Não tem orgulho nenhum, mano. O que acontece, esse que é o grande lance.
Eu vou dizer o que acontece. Eu vou dizer o que acontece. Não como uma verdade máxima, né? Mas uma das coisas que acontece. Uma das coisas que acontece é o seguinte. Vamos colocar um cenário aí de novo. É importante ilustrar, né? Perdeu o relacionamento, trabalho tá por um fio, já não treina, mora sozinho, a casa tá uma zona, não tem mais nenhum elo espiritual religioso e era super, tem vergonha de falar com Deus, né? Tá, é ateu, não consegue rebater com as questões químicas do cérebro, para não ficar falando nome bonitinho também. Gosto de falar outros nomes bonitinhos, porque eu não tenho domínio dessa área. Tenho conhecimento, sabe? Uma pilha de livros dessas coisas que eu já li todos, mas enfim, isso aqui foi uma pequena defesa, deixa pra lá. Então ali, né, já meio que dentro dessas questões, ora consegue fazer, ora não consegue fazer, mas tudo para ter a droga, usar, não conseguir ficar sem, né? Se fica sem, fica irritado, fica com sono, fica com espasmos, uma loucura, velho. Aí quando tá lá embaixo, já, sei lá, fez tudo, foi na biqueira tomar um pavoro, encontrou o dealer e tomou um Pelé, sei lá, foi pegar um sacolé da Escama, da Nine, e era, sei lá, 150 e você pegou duas, vai, de 300. E aí veio pouco pra caralho. Aí você foi falar alguma coisa, mano, o cara vazou. Cadê o orgulho nisso? Cadê você se impor, se você se posicionar? Por que você não se posicionou na biqueira? Né? Por que você não se posicionou ali com o dealer, que é o nome pra traficante, sei lá, aviãozinho, qualquer merda do tipo? Veio com pó, muito menos. Usa, né? Quase morrendo ali. Medo de chamar alguém que você conhece, por vergonha de descobrir, se já não souberem, já não aguentam mais você. E aí, acaba o pó, tem que ir cedo pro trabalho, mano. Um dia amanhecendo, você ali virado ainda. Aquela balbúrdia, uma esbórnia, né? Caralho, mano, você... Roupão, cheio de porra, mano. Piroca mole, velho. Caralho. Cadê o orgulho nisso, mano? Aí nesse lugar, mano, não aguento mais, velho. E não aguenta mesmo, mano. Aí dá uma clareada, pá, não sei o quê. Dorme, come, consegue fazer as coisas que tem que fazer. Primeira coisa que vem, mano, é usar, velho. Não tem, naquele momento que você estava desesperado, continuar se passa um pano. Então não é orgulho, é vício, mano. Não é orgulho de, puta, naquele lugar que você queria, até mesmo ser internado, velho. Até mesmo começar qualquer merda, ir pro grupo, pra puta que pariu. Ele deixa de desistir, mas não é orgulho, mano. É vício, velho, porque vai usar de novo, mano. Então a parada é meio que entender onde de fato é orgulho, onde de fato você já é humilhado, não consegue reconhecer porque você tem um orgulho tão grande em se ver como uma pessoa que você talvez tenha sido um dia, ou talvez ainda seja, mas tá viciado. É mais ou menos por aí. E, mano, cocaína, né? Mano, ela é uma droga tão brutal, velho, que ela tá em todas as classes sociais, em todas as diversidades, em todos os, mano, grupos específicos e comunidades e tribos. Ela não tem distinção em, aqui eu vou, aqui eu não vou. Você encontra isso um pouco na maconha, né? Porque Playboy foi uma flor, Ice Dry, né? Que agora são esses nomes lindos e maravilhosos, né? Não tirando sarro, mas aqui, pô, eu sou antigo, mano. Era 2 para 1 em Kank, mano. E marroquino, né? Pivetada não vai nem saber o que eu tô falando. E antigamente a Nine era Nine, Escama era Escama, né? Também algumas coisas que eu recebo, mano.
de certo, não condiz ao que é, pelo menos o que é relatado. Mas, enfim, antigamente as coisas talvez fossem de fato. Não que hoje não seja, mas hoje o acesso é mais para Playboy. Tem distinção, né? A cocaína, a maconha, ela pode estar em tudo quanto é lugar, mas a sua pureza, o seu valor, né? Mas tem muito disso, tipo, mano, eu escuto uns bagulhos de maconheiro. Não é a galera que vem trocar comigo, a galera que tá tronco no rolê e tal, não sei o que, escuto, mano, fala, mano, eu não fumo prensado. Não fumo prensado, mano. Só fumo flor, Colômbia. Não fumo um ice, um dry. Tem toda a ritualística do tabaquinho, não dá pra fumar com maconha. Caralho, mano. Nunca fumou mesmo um dedo do gorila, mano, do pelo, velho, na seda de pão, caralho. Tomar no cu. Tomar no cu, mano. Então, assim, essas são algumas diferenças, né? O seu orgulho na droga é essa? Você é da High Society, cheira pó no prato que esquentou, com gilete e uma nota de $100 pra viver a luxúria. Caralho, nunca botou na perereca mesmo o bolão, mano, da quebrada, mano, e mandou na nariga? Nunca pegou, mano, uma nota cheia de sangue na ponta, mano, molhada, né, no desespero tremendo ali, pra dar um tiro, sei lá, mano, botando um celular na carteira, meio que tremendo e caindo, mano, uns pedregulhos, que você fala, caralho, porra, pô, tô indo embora. Cadê o orgulho, mano? Cadê a luxúria, mano? Cadê, sabe, o status? Não, mano, é humilhação, velho. Aí quando passa tudo isso, você chega ali e fala, não, eu não preciso disso. Caralho, vai precisar de quantas, velho? Tá morrendo? Tá sendo internado à força? É tu que tá dizendo, tu que tá vivendo, são os fatos aqui encontrados. Então o bagulho é louco, mano. Tem que entender mais ou menos por aí o rolê. Pô, essa parte ficou mó legal, só que tem 27 minutos. Duvido muito que alguém chegue. Vamos colocar outro tópico aí, tá? Outro tópico é uma extensão desse, né? Por isso que eu falei que dava pra unificar. A parada é o seguinte, né, velho? Esse tópico é bem chato, mano, bem sensível. É interessante porque nada dessas coisas eu vivi a fundo, né? Passei, tive alguns quadros próximos, assim, mas, cara, eu sempre vivi pequenas escolas, sabe? Pra realmente caminhar com muita dificuldade e tal, não sei o que, dedicação, mas sem grandes impactos. Enfim, vamos lá. Ainda que puxando nessa questão de orgulho, de humilhação e tal, cara, existe um momento de uso, né? Talvez sejam prelúdios, né, de uma identificação de vício. Ainda não existiram grandes perdas, prejuízos, dores. Já tem sofrimento, mas ainda é um sofrimento que passa, né? Mas ali começam coisas, cara, que são foda, né? Que chega bastante pra mim. Como, por exemplo, né? Sei lá, eu vou dar um outro exemplo para depois falar o exemplo bem característico que acontece bastante. Porque ele é muito sensível de fato. E é também muito comum, mesmo que não pareça. Mesmo que pareça ultrajante. Tem que lembrar que a doença, tá? Nada disso é feito porque quer. É porque é uma doença, velho. E entender essa doença é um mistério. E é o tanto que eu coloco aqui, cara, de vários e vários pontos, assim como tem outras pessoas, para ver quais níveis de identificações são possíveis, né? Para poder entender um pouco melhor essa doença. Porque o que tem aí, por aí, que existe, né, desde as antigas, ainda não é suficiente. O que eu faço e outros fazem também não é suficiente. Talvez nunca seja o suficiente. Mas se tivermos um pouco mais de, sabe, ilustrações de todas as sortes, e aí sim, as questões comprovatórias científicas, as questões subjetivas, espirituais, as técnicas, sabe, mirabolantes, beleza, vamos fazer um compilado, velho. Não é porque é uma doença, velho. É uma doença que não tem como encaixar. Ela não encaixa nem aqui, nem aqui, nem aqui. É você mesmo, doente, que já é difícil até mesmo dizer, pensar e falar isso,
ter momentos de encaixes com algumas coisas para tentar fazer a sua própria verdade, mano. Né? Mas tudo bem, tem aqueles que se encaixam, tá tudo certo. Vamos lá. É engraçado, né? Porque eu tava tentando buscar alguma coisa aqui de maconha. A maconha, ela tem um impacto pesado de droga, de fato, quando você ali tem, então, uma família e você convive com a família, mora com a família, sei lá, com os pais, né? Que são super bem resolvidos, né? Para não colocar um ar de desdém. São super bem resolvidos com todos os conceitos que lhe cabem, né? Então, uma retidão, né? E uma certeza de ser isso, a verdade existencial. Que ok, mano, ok. Né? E aí tu, mano, é um pouco mais expansivo, né? E experimentou a ganja, bateu legal, e fuma, e mano, nem chegou a, sei lá, velho, viver a fissura da ganja, que é sinistra também. Mas foi descoberto ali, geralmente com um cigarro de maconha, né? Dito. E aí, mano, tu é, velho, esculachado e visto, mano, como um drogado. E ok, né? Mas, algo que eu quero colocar, tirando isso, a maconha até mesmo que tem hoje, é algo aceitável. E tudo bem também, sem juízo de valores aqui. O álcool tá aí, aceitável ou não aceitável, é o primeiro que não tem nenhum nível de igualdade de pertencimento com as conscientizações da importância em ser reconhecido. Não existe igualdade, né? Sendo uma doença, seja ela adquirida ou nascida junto a você. Como se uma fosse validar mais a outra. Então assim, velho, é uma lástima, de fato, né? Tudo bonitinho na literatura, na puta que pariu e bibibi babá, mas na hora mesmo de fazer, é o que eu falo, mano, o ato define o ser, velho. Não importa o que você pense, o que você sinta, seja bom ou ruim, velho. É o ato que te define. Não existe ato humanizado de igualdade ao adicto. Uma totalidade que representa vício em droga, álcool, maconha, psicofármaco, cocaína, bibibabá. Vício em pornografia, jogos de aposta, compras. Não existe, velho. Não existe. Até porque vai fazer o quê? Né? Para que a pessoa se sinta parte. O ato não existe, mano. Agora, o ato existe. Com certeza, que bom que existe. As diversidades, os gêneros, as fitinhas que representam você ter ansiedade, depressão, ser autista, né? Tem os cuidados e as atenções. Bêbado, drogado, viciado em pornografia ainda, que é ultrajante ao espectro da pornografia. Fudeu, mano. É escória, né? Escória? É essa a palavra? É que pareceu chicória falando assim, escarola, escória. Nossa, que da hora, mano. Sei lá, foda-se. A grande verdade é que, fazendo a conexão no aspecto de orgulho e humilhação, em um lugar de vício, que muitas vezes é da cocaína, mas pode acontecer com a maconha, com o álcool e outras, né? É que quando eu digo assim outras, o crack ele tem uma potência diferente, né? Você usa de uma forma diferente. K2 então nem se fala, metanfetamina também, né? Que é muito comum também em alguns núcleos. Ketamina, beleza, também. Êxtase, ok, também. LSD, porra, beleza. Então assim, meio que de praxe, né? Que você encontra assim nas interações, é cocaína, maconha e bebida. Né? Mesmo que as outras possam existir, mas elas têm uma condição diferente ao consumo e o estado que se fica, né? Mas ainda assim pode também. Mas enfim, a cocaína em si, ela tem um poder tão destrutivo, cara, que mesmo ainda não, sabe, naquele lugar mesmo
que parece ser final, mas nunca é final, pode sempre piorar. Né? Como pode melhorar se você viver sobre a abstinência, tendo isso como algo realmente destrutivo da sua vida. E ali, às vezes, né, um primeiro exemplo, tu pode estar, sei lá, com a sua avó que tá, doente e puta, ela vai fazer uma cirurgia amanhã, só que mora em outra cidade, sua mãe veio com ela, tá na sua casa, porque você mora do lado do hospital, que é um hospital especializado ao que ela precisa. E, mano, tu tá mesmo, mano, já no vício do pó. Né? E aí, pô, você falou, não, vem aqui, ficar lá, curtir e tal, não sei o que, se programa, tenta. Meu irmão, dá tremedeira, velho, não consegue. Não consegue, né? E aí, sua mãe foi fazer sei lá o que, sua avó não podia ficar sozinha, o dealer não atende, só que tem, mano, uma boca ali perto que dá 10 minutos de carro, que às vezes você pega, porque é mais rápido, sei lá, mais barato, não sei. E ali, mano, tua avó tá meio que cochilando, mas ela não pode ficar sozinha, cara, tá? Se andar pode cair, é perigoso, velho. E, caralho, sua mãe não responde, mano, e caralho, ela falou que ia chegar fim do dia, mano. E você não foi trabalhar pra ficar lá e, puta, tá angustiado, mano, aquela fissura. Mano, você vai. Você vai. E demora, e pega trânsito, e não tinha, ou sei lá, pra pegar é difícil. E volta, mano, e só volta no chão, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, aí você fica. Mano, só por ar-condicionado com a avó, ficou tudo bem. Ou um cenáriozinho assim. Beleza. Aí tem uma outra coisa que é realmente a coisa que mais acontece. E é impressionante como mais acontece, cara. Que é, velho. Seja você pai, seja você mãe. Seja vocês dois juntos, inclusive. Tem um filho, um neném. Ou uma criança, mas ainda em uma idade que não consegue identificar, discernir, até mesmo entender muita coisa, ao que talvez ali fosse vivido. E é ir buscar droga, cocaína muitas vezes, quase sempre cocaína. Cocaína de fato, com o filho. E aquilo se torna normal. E deixa de ser um lugar onde você já se puniu, cobrou, envergonhou-se. Porque o movimento da droga se torna tão grande que você mesmo faz com que aquilo fique normal. Porque essa é uma grande verdade. Aquele cenário que eu falei sobre orgulho e humilhação deixa de ser uma humilhação em algum momento, porque se torna algo normal. E esses são os links de conexões entre os assuntos. E aí também tem outras experiências que são constantes, né? Tipo, caralho, aniversário de, sei lá, 2 anos do meu filho, da minha filha. Puta, ninguém sabia, mas, velho, tava cheirando pó pra caralho, já tinha uns 2 dias, mano. Nossa, que merda, velho. E entre outras coisas também, que eu fiz em algum vídeo aí anterior, acho que os mais recentes anterior. Sei lá, você pensou em comprar um brinquedo, uma coisa X pro filho, pra filha, que custava R$ 370, por exemplo. Um valor ali dentro da tua realidade que é ok, mas puta, fica meio fora do esperado. E aí, ao invés de fazer isso, você compra uma outra coisa que também era legal, mas era 230. Caralho, meu, só que nessa mesma semana tu gastou, mano, R$ 1.500, mano, em droga e entre anexos à droga. Aí se culpa, se sente mal, se sente um merda. E aí a droga vai humilhando. Não existe orgulho nisso. O orgulho existe em ter conseguido pagar o aniversário do filho da filha. Pô, legal. Mas em vias de barganha, como você já pagou algo bem legal e ainda comprou algo legal também, você merece fazer alguma coisa, ter alguma coisa. Deixa de ser humilhante. Se torna algo, talvez não de orgulho, mas
compensatório. A grande verdade é que as coisas elas entram em um lugar de... Não seria real transformação. Eu queria colocar real transformação, mas não são essas questões as responsáveis por parar de usar, por exemplo. Porque já se quer parar de usar. Há muito tempo, com vários momentos assim horríveis vividos, sejam eles quais forem. Mas é quando começa a perder. Quando perde o casamento, perde o acesso ao filho e à filha, perde o emprego, sei lá, se envolve em alguma situação muito delicada, né? É casado e, sei lá, começa a ter um guerre-guerre aí, qualquer, porque a droga faz com que você entenda que não tá legal ali e ali vai ficar mais legal, coisa que careta você não faria. Então onde está o orgulho? Porra, mano, é decepção aqui, puta, aí depois perde o que tinha, fica sozinho, mas a droga tá lá o tempo inteiro, velho. Né? E aí, puta, olha, quanta merda eu fiz. Mas eu tenho orgulho de novo, ir pro grupo, fazer um detox de droga numa clínica com um conceito diferente, entrar no programa que tem lá da religião. Não dá. Não dá porque, meu orgulho não deixa. Que orgulho, mano. Perdeu família, mano, tá longe do filho, velho. Perdeu emprego, mano, tomou um apavoro, velho. Caralho, meu irmão. Tá com droga no bolso esperando pra usar, velho. Cadê? Não, mano, é vontade de usar, é o vício, velho. E a grande questão nisso, para fecharmos, é que não há referência do primeiro momento que eu coloquei, mas nesse momento de, porra, fazer coisas que, nossa, machucam demais, velho. Animais, velho. Seja ela qual for. É que essas relações mais ligadas aos filhos é o que realmente pega. É bastante de compartilhamento. Mas existem decepções de todas as áreas. Eu mesmo, cara. No finalzinho, que tava fudido. Tava passando no Novo em Santos, lá com uma ex-namorada que eu tinha. Eu já compartilhei isso, saiu na série da GNT, Compulsões, que eu participei. Então, já existe, por isso que eu vou falar de novo. Inclusive lá saiu meu mantra, que é cocaína, endorfina, que eu escuto algumas pessoas dizendo, às vezes eu acho legal pra caralho. Eu falei que eu tava no Ano Novo lá em Santos, com uma ex-namorada que eu tinha. E, mano, eu fiz um movimento, velho. Puta caô, mano, papo de aranha, nem lembro qual que era. Eu sei que, velho, sair na chuva pra trovar um camarada, mano. Só pra pegar o pó, velho. Ir lá em família, pra tava com minha família de Santos. Caralho, mano, tinha os bagulho classe A lá, mano, casquete de siri, povo, mano. Caralho, mano, paella de frutos do mar, bagulho classe A, mano, que eu adoro. Fiquei tomando uísque, cheirando pó, com a minha família. Mano, aquela boca de guarda-chuva mesmo, velho. Comendo, mano, seco, cada gole de uísque, mano. Narigada no banheiro. Caralho, meu irmão. Beleza. Pô, é ruim, né? Tô ali com pessoas amadas, que me amam. Puta, mas ainda não é filho, mano. Ou uma grande decepção aos pais, sei lá. Não que a família, a ex-namorada não tivesse importância, mas existe uma culpa tão grande, cara. Porque a sensação que dá, né, nessas questões, eu vivo isso constantemente com o meu perfeccionismo, você vai tirando, né, a questão paterna. Hoje eu confesso que já não, tanto que eu consegui entrar no modelo que tá, mano, bem legal, sempre existiu, mas agora muito conectado. Né, porque eu tô realmente reformulando uma série de coisas na minha vida e tá bem legal, né? Mas é como se existisse uma troca. É como se você escolhesse a droga ao invés do filho, da filha. É como se você escolhesse a droga ao invés do casamento. É como se você escolhesse a droga ao invés de esperar mais um semestre que te chamaram para ser sócio na empresa, pela sua qualificação, que até então estava ok, mas estava sendo difícil já viver. É como se você trocasse, velho, a droga pelas coisas que você gosta. Então é um lugar, mano, de muita dor, muita culpa, velho. O concluir disso é que, em recuperação, em tratamento,
viver na sobriedade e abstinência. Dificilmente teremos, então, sabe, vias que se igualem ao que já vivemos de prazer junto à droga. Mas também, dificilmente teremos os níveis de humilhação, né, degradação, que já vivemos também pelo vício na droga. Podemos ter dificuldades, mas são características de uma vida ordinária, que será sempre difícil viver, né? Para alguns, talvez não tanto. Mas enfim. E aí, um dos pontos interessantes, nossa, eu poderia inclusive incluir um outro vídeo que eu faria agora, mas eu vou fazer outro vídeo para deixar bem específico, que são as pessoas vivendo coisas muito legais, cara, de recuperação. Eu acho que eu falei coisa no vídeo, se eu não me engano eu falei. Mas enfim. Ali, né, sei lá, 8 meses limpo, 9 meses limpo, 10 meses limpo. Mesmo que tenha ali tido um lapso, tal, não sei o quê, não tá numa estrutura qualquer, tá numa concepção um pouco diferente. O lapso não embaça o rolê, mano, tu não perdeu porra nenhuma. Tá ali 10 meses limpo, tá? Beleza. Tô falando assim porque essas coisas elas entram em tantas complexidades como se fosse necessário então todos viver uma única verdade. Cara, deixa cada um viver a verdade que quer, mano. Dando pessoa no externo, velho. Não enche o saco, tá ligado? É isso. Inclusive se quiser voltar a usar, mano. Foda-se, mano. Tu quer que o cara viva a mesma penitência que tu viva, velho? Né? Ou a mesma libertação que tu viva. Cada um, mano. Mas enfim. Aí, ao longo desse período, uma série de coisas ali trabalhadas, conhecimentos práticos ali, a questão da sobriedade, né, e um monte de encontros e conhecimentos pessoais. Mano, trampo classe A, velho. Trampo classe A seu contigo, né? E aí, mano, começam algumas datas a aparecerem assim com alguns espelhos do que foi vivido, né? E aí naquele momento chega, sei lá, o aniversário do filho, da filha, né? Ou data de casamento, que naquele momento teve um ruído de separação, mas deu ainda pra engatar e puta, tá agora sim o uso, porra, deu uma alavancada legal e tá indo super bem. Ah, beleza. Ou também não, que terminou e tal, mas aí conseguiu engatar a vida, conseguiu ter uma harmonia na separação, ainda presença com os filhos, e beleza. Ah, vamos lá, cara, todas as possibilidades. Beleza. Aniversário. Cara, a primeira coisa que você vai lembrar, se assim acontecer, não que seja, caralho, mano, aniversário passado eu tava usando, velho. Porra, tava aí minha mãe, meu filho, minha filha ali, eu tava usando, cara. Eu tava virado já, velho. Nossa, eu, puta, não comprei nem o que queria de presente. Nossa, eu tinha gastado uma grana já, mano, com só merda associada à droga. Puta que pariu. Beleza, né? Mas não é hora de se ocupar, não é hora de se punir, porque tu já tá fazendo um movimento, mano, para que pelo menos agora, nesse, tu esteja sem, velho. Talvez você não consiga viver a felicidade disso. É difícil mesmo, sabe? Mas, ainda que não viva a felicidade, registre o momento, né? Porra, esse tô sem usar. Esse eu tô aqui. Porra, tô triste, com vergonha, decepcionado, porque eu fico lembrando. Legal. Mesmo que você não consiga, faz agora uma foto desse momento aqui. Com seu filho, com sua filha, com sua esposa, ou você sozinho, e sei lá. Você no banheiro, mas sem cheirar pó. Registre, caralho. Entenda, identifique. Faça ser real. Torne legítimo esse momento. Beleza. Talvez não mude nada. Ano que vem, mantendo, né, como importância, sobriedade e abstinência, tá lá, novamente sem uso. Talvez nem tanto com culpa, mas também não tão feliz. E você nem lembrava que, porra, tinha uma foto no celular e você no banheiro. Que ali marcou o momento onde você tava sem uso. Porra, legal, velho, legal. Ou, grande merda, velho. Mas perceba como, muitas vezes, ficamos, de uma certa forma, aprisionados
a todos os níveis de decepções, conflitos, vergonhas, sabe? Mano, dores profundas do que foi vivido com a droga. Mas talvez já haja de fato uma caminhada na história sem o uso, que se não for ali identificado e reconhecido como um momento que um dia foi de dor, de decepção, mesmo sendo um momento feliz, e que naquele não tinha. Cara, talvez você não consiga chegar a, sei lá, 20 aniversários do filho e da filha, porque você tá preso aos 3 que você, mano, usou, cagou, fez a puta que pariu do cara 4. Beleza. Talvez não saia nunca. Não tem problema. Mas 3 versus 20, cara, tem 20 que você tá limpo, mano. Cara, cresceu, casou. Porra. Ah, mas ali, mano, mas ali, você quer fazer o quê? Então volta a usar, mano. Volta a usar lá e fode tudo agora, porra, do caralho, velho. Ou tá usando e já não mais naquele estado, tá tudo bem, continua bem, né? Sei lá, formatura do filho, da filha. Tá, mano, dá uma esparregada no banheiro, foda-se, já é outro rolê, velho. Então é entender, cara, que esses processos, eles são muito semelhantes. Agora, a diferença de fato, mano, essa que é a grande questão. A diferença de fato é, sim, caralho, eu fiz coisas que eu me envergonho. Talvez elas nunca passem. Agora, você não quer mais aquilo. Pelo menos você já sabe que você não quer. Você não sabe o que você quer de fato, mas você sabe o que você não quer. Tá, como serão os outros? Cara, a gente sabe que não pode chegar aqui. Esse aqui ainda não foi legal? Beleza, mas não chegou aqui. Opa, calma aí. Tem coisa diferente. É só isso. É só isso, mano. Mais nada. É só isso. E tem diferença nisso, cara. A diferença é que existem coisas que só nós sabemos, né? Ou, obviamente, confiadas a alguém que você trabalha essas questões. Assim como não souberam que você está usando, por exemplo, não saberão quão importante é para você estar naquele momento sem usar. E o grande finale nisso, pra gente encerrar, é o seguinte. Quando já fizemos muitas merdas inclusive reconhecidas, apontadas e dolorosas por pessoas que amamos e nos amam, elas sempre foram, né, no caso, talvez não continue, mas foram apontadas e vividas realmente com dor. A sua dor, a culpa, a vergonha daquele estado, ou se estiver muito alterado só depois em algum momento. Muitas vezes quando você começa a ficar sem uso, essas coisas aparecem. E as pessoas de fato que falaram, mano, não dá, velho, caralho, o que você tá fazendo, tal, não sei, ô puta, mano, não acredito, né? Mano, aquele horror, né? Em contrapartida, mesmo que haja inicialmente um reconhecimento, né, das coisas feitas agora sobre o abstêmio, elas diminuem. Porque, novamente, entra nas questões mais comuns da vida, que serão outras coisas, mas você vai ter sempre a dificuldade do vício presente, né? Não ativo, mas de uma forma passiva, por assim dizer, pronto para ser acionado. Talvez não diretamente no que foi um dia, sei lá, o pó, mas alguns níveis de migrações que, se não forem compreendidos, podem levar em algum momento até o pó. Considerando isso algo que deveria, né, por este quadro, manter-se sóbrio e abstêmio. Mas aí entra o lado de querer, né, algum tipo de congratulação. Porque é um esforço tão grande, é algo tão forte, né, ter ali vivido um momento de uso é algo tão especial, e ali você tá agora sem uso e mal, que talvez o que a gente queira nesse momento é, caralho, mano, olha só, tá aqui hoje sem, mano, oh, puta. Porque nós mesmos não conseguimos nos satisfazer com o nosso próprio reconhecimento. E aí a importância do registro. Porque em algum momento, se a vida estiver ruim, e vai acontecer muito, os registros estão ali.
A realidade tá ali, entendeu? Virou o ano, tá tudo, mano, de cabeça para baixo, ou tudo voando linda maravilhosamente. E aí começa a aparecer vontade de usar, tá perto do aniversário do filho da filha, e aí, mano, puta, pô, acho que agora dá pra usar, tá indo tudo bem, pô, fiquei sócio na empresa, mano, pá, comprei tudo que queria do aniversário, acho que dá. Você fala, caralho, mas calma, puta, o outro foi mó treta, quer saber? Eu vou deixar pra depois do aniversário, porque vai que dê merda no aniversário. Ou tá uma merda, viu? Só, mas não vou aguentar ficar lá, velho. Tem que usar, velho. Só, mas calma aí. Cara, como é que foi lá? Cara, foi mó treta, mano, mas ali eu consegui estar sem. Tá uma merda mesmo, mas quer saber? Puta ali, eu lembro daqui, eu lembro dessa foto que eu tirei no banheiro sem tirar pó. Eu vou deixar pra depois, não que esteja uma merda. São os assentamentos ao longo da jornada, que poderiam então criar um novo momento. Aquele momento não vai sumir nunca, né? Mas existirá um lugar onde eles mesmos presentes, entendendo o que foi vivido, outros tantos bons dentro do seu juízo, estão sendo vividos. E mais, onde só você sabe. E aí você começa, de uma certa forma, a aprender, se reconhecer em você mesmo, se congratular. Não de uma forma extraordinária, mas dentro do que é ordinário. E é isso. Ficamos por aqui. Não imaginava nunca que ia dar 1 hora de vídeo. Mas, se assim foi, assim é. Nós.